Olá, moçada, aqui é o professor Lucas. Hoje eu vou fazer a correção do PET Matemática, sétimo ano, volume 5, segunda semana. Então, vamos lá. Os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderia causar em relação à arrecadação, despesas com segurança, quantidade de público presente e número de funcionários necessários. Então aqui nós temos preço, previsão de arrecadação, previsão de despesas com segurança, previsão do público presente, número de pessoas e previsão do número de funcionários. Então esses para R$ 30, o show custando 30, 360 mil de arrecadação, 5 mil de despesas com segurança, 12 mil pessoas presentes e 50 funcionários. Quando o ingresso passa a ser R$ 60, numa projeção, continua sendo uma arrecadação de 360 mil, 4.500 com previsão de despesa com segurança, 6 mil com previsão de público e 40 funcionários. Se o ingresso passar a ser R$ 90, a arrecadação continua a mesma, a despesa com segurança passa a ser 4 mil, a previsão de público 4 mil e a previsão de número de funcionários 30. Então, qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Então, olha, o que a gente pode pensar? A arrecadação prevista continua a mesma, né? A relação com as despesas com segurança também não é, porque à medida que vai aumentando, a relação de segurança está relacionado com a previsão do público presente e não com o preço do ingresso. Agora, o público presente, aí sim, porque quanto maior o maior valor, menos pessoas têm condições de pagar. Então, olha, com R$ 30 eram 12, 6 mil, depois para 4 mil. E também o número de funcionários está ligado à quantidade de pessoas e não a do preço. Então, nesse caso, a resposta certa é a letra C, que é a questão do público presente. Então, vamos para a próxima questão. Amanda e Carla compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades. O valor total das balas foi dividido da seguinte maneira: Amanda pagou R$ 3 e Carla R$ 6. Como podemos ajudá-las a dividir as balas sabendo que a partilha será proporcional ao valor que cada uma pagou? Então, olha só, a operação é muito simples. Vamos trabalhar como Amanda primeiro. Então, 120 dividido por 3. Então, a Amanda vai receber 40 balas. Como Carla pagou o dobro, então vai ser o valor da Amanda vezes 2. 40 vezes 2, 80. Então, logo, a Amanda ficou com 40 balas e Carla com 80 balas. Continha bem simples, fácil e rápido de fazer. Questão 3. Em um trabalho de pintura das paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo, em dias necessário para sua finalização. A listagem mostra algumas dessas grandezas. 1. Número de pintores trabalhando. 2. Horas trabalhadas por dia pelos pintores. 3. Altura da parede a ser pintada. 4. Largura da parede a ser pintada. Considerando que todos os pintores trabalham com a mesma eficiência e que não há outros fatores que interferem no ritmo do trabalho, as grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra estão listadas com os números de. Então, o que nós temos? Se a gente tem um número de pintores trabalhando horas por dia, esses que vão influenciar, porque é a questão da mão de obra. Independente se é um prédio, por exemplo, um prédio maior ou menor, como eu trabalho com a quantidade de pintores e horas trabalhadas, eles vão influenciar na execução da obra. Então, nesse caso, letra A, 1 e 2. Vamos para a próxima questão, então. Então, sistematizando os conceitos. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção, ou seja, duplicando o valor de uma delas, o valor correspondente da outra também duplica. Reduzindo pela metade o valor de uma delas, o valor correspondente da outra se reduz pela metade, e assim por diante. A razão entre as duas grandezas diretamente proporcionais é uma constante positiva. Então, grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, ou seja, dobrando o valor de uma grandeza, o valor correspondente da outra se reduz pela metade. Triplicando o valor de uma grandeza, o valor correspondente da outra
se reduz para a terça parte e assim por diante. Em duas grandezas inversamente proporcionais, a razão entre uma delas é o inverso constante positivo, ou seja, o produto entre elas é constante positiva. Então, ó, grandezas diretamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra grandeza também aumenta proporcionalmente. Se uma diminui, a outra também diminui proporcionalmente. Grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui proporcionalmente. Da mesma forma, enquanto uma aumenta, a outra também diminui proporcionalmente. Então, é isso que a gente tem que lembrar e gravar sempre quando ouvir falar sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Questão 4. Considere esses problemas. Entre eles, apenas um envolve duas grandezas diretamente proporcionais. Então, problema 1. O prêmio de uma rifa seria distribuído entre 12 ganhadores. No momento da distribuição, apareceram mais 8 ganhadores legítimos. Que fração do prêmio cada um de todos os ganhadores levará? Então, olha, aumentou o número de ganhadores, diminui o dinheiro distribuído. Então, ó, esse aqui ó, é inversamente proporcional. Para pintar, problema 2. Para pintar todo o interior de um triângulo equilátero desenhado em uma parede, foram gastos 2 tubos de tinta spray. Quantos tubos de tinta serão necessários para pintar todo o interior de um triângulo equilátero cujo lado mede 4 vezes o lado do primeiro? Então, olha, o que acontece? Aumenta a área, aumenta a quantidade de spray. Então, aqui, ó, diretamente proporcional. Problema 3. Toda a produção de arroz de uma fazenda é embalada em 200 sacos de cerca de 200 sacos de certa capacidade. Quantos sacos com um terço da capacidade dos primeiros serão necessários para embalar o dobro da produção dessa fazenda? Olha, eu vou diminuir a capacidade, então vou aumentar a quantidade de sacos, inversamente proporcional. 3 máquinas, cada uma delas funciona 4 horas por dia e produz 480 peças por dia. Quantas peças serão produzidas por dia por 5 máquinas iguais às primeiras, cada uma delas funciona 2 horas por dia? Também inversamente proporcional. Eu aumento o número de máquinas para diminuir a quantidade de dias. Então, inversamente proporcional. Então, a resposta nossa correta é o segundo problema. Então, beleza. Vamos para a próxima questão. Considere as afirmativas sobre uma loteria cujo prêmio é de R$ a ser dividido igualmente a N acertadores, cabendo Q reais a cada um deles. Então, vamos fazer aos poucos. Fixando V, que é o prêmio, as grandezas N e Q são inversamente proporcionais, ou seja, quanto mais acertadores, menos cada um vai receber. Então, certo. Fixando o número de acertadores, o que eu tenho? Quanto maior o prêmio, mais as pessoas vão receber. Então, também está certo. Fixando a quantidade de reais que cada um recebe, aí nós vamos ver o seguinte: as grandezas, então prêmio e número de vencedores são inversamente proporcionais. Então, olha, mas se é fixo, quanto maior o prêmio, menor quanto maior o prêmio, e maior o número de vencedores, menos as pessoas vão receber. Porém, se o quadro ele é fixo, então se eu aumento uma quantidade, eu também tenho que aumentar a outra, porque é uma constante. Então, esse aqui ó, é falso. Então, a nossa resposta correta é apenas 1 e 2. Então, vamos para frente. Então, ó, entre as situações citadas a seguir, qual é a que apresenta grandezas inversamente proporcionais? Então, olha, a quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas por ela. Então, olha, quantidade de máquinas em ação e o número de produção. Se eu aumento a quantidade de máquinas, aumenta a produção. Então, não é. A quantidade de ovos e o número de embalagens. Se eu aumento a quantidade de ovos, automaticamente aumento a quantidade de embalagens. O tempo de viagem de um trem com velocidade constante é a distância. Se eu gasto mais tempo, então percorro maior distância. Então não é inversamente proporcional. Então o que sobra para a gente?
O terreno para preparar o tempo para preparar um terreno e o número de tratores da mesma capacidade em ação. Letra D. Se eu aumenta a quantidade de tratores, significa que eu quero gastar menos tempo. Então, pessoal, se gostaram, comente, compartilhe, deixe seu like e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e bons estudos, pessoal!